E já nos alegramos bastante, mas Deus ainda tem mais uma porção para nós. E eu louvo a Deus por estarmos aqui nesta noite, no culto de Santa Ceia. O apóstolo Paulo, ele disse em Romanos capítulo 12, o verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Morto não dá glória a Deus, né, irmãos? Quem dá glória a Deus é quem está vivo, né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é aquele culto em que nós prestamos a Deus, sabendo o que viemos fazer aqui, fazendo a Deus a glória, dando a Ele, a honra dando a Ele, o louvor dando a Ele, porque o culto racional nos preenche da glória de Deus. E isso começou esta manhã. Esta manhã, na reunião aqui de obreiros, ouvimos aqui palavras que só foi palavra para edificação. E eu tenho, pastor Jair, eu tenho um costume, sempre eu ouço, eu guardo, depois, quando chego em casa, num tempo determinado, eu vou começar a meditar em todas as palavras que foram ministradas. É o meu costume. E também, quando cheguei aqui, estava o pastor Sérgio, né, o pastor mestre, o pastor ensinador, que ele estava falando sobre o momento em que Paulo está dando um aconselhamento a Timóteo, porque Timóteo, na segunda carta, aonde o capítulo 1 é onde o pastor leu, onde o pastor trouxe através do Espírito Santo uma palavra, estava trazendo palavras para que Timóteo viesse levantar-se novamente na fé. Porque na sua primeira carta, Timóteo recebe a igreja, Paulo está ao seu lado, Paulo mostra as grandezas de Deus, o poder de Deus, a revelação de Deus. Mas quando Paulo se ausenta, Timóteo fica só ele e Deus juntamente com ele, Jesus e o Espírito Santo. Mas a sua trajetória não é uma trajetória muito fácil, não é uma trajetória de muita experiência, mas no decorrer do dia a dia, Deus vai trazendo experiência a Timóteo. E Timóteo pensa nos momentos que vai desistir. Timóteo pensa que nos momentos não dá para mais ir avante. E Paulo está ausente, Paulo não pode estar ao lado dele. E Paulo agora começa a receber as notícias de como estava o coração de Timóteo. E o coração de Timóteo estava meio triste, estava meio abalado, mas Paulo tinha uma revelação de Deus para Timóteo. Ele começa a fazer lembranças nos momentos que Timóteo orava junto à sua avó, junto à sua mãe. E Timóteo recebe uma palavra de Paulo dizendo: eu me lembro muito bem das tuas lágrimas, Timóteo. E ele começa a expressar a Timóteo dizendo: levanta-te, né? Desperta o dom que é em ti, para que Deus na tua vida seja glorificado. E através dessas palavras ela vai nos edificando. E logo em seguida chega o pastor divino. Por isso que eu gosto de ouvir bastante, viu? Chega o pastor divino e vai ler o capítulo 13 de 1 Coríntios, que vai falar sobre a caridade, vai falar sobre o amor. Ele vai falar sobre o sino que tine, mas se não tiver caridade, disso nada adiantaria, porque o amor já foi derramado entre nós, o amor de Deus. E se o amor de Deus é derramado, a graça de Deus nos faz transmitir o amor ao nosso próximo, transmitir o amor àquele que está cabisbaixo, àquele que está desanimando. Mas lembra-se, Deus ainda continua operando através do amor. Através do amor. Você pode dar glória a Deus por isso? E aí de repente o pastor vira para o pastor Flávio e diz assim: traz uma palavra também, né? Traz uma palavra também. E ele nos traz um ensinamento do rebento de Jessé, capítulo 11 de Isaías. E ali eu vejo, até eu grifei aqui, do capítulo 11 de Isaías, uma coisa que me chamou muita atenção: é a gente pregando e a gente meditando, porque nós temos que meditar, nós temos que a cada momento estarmos aptos
E a Bíblia diz que diante do Espírito, na qual repousaria sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza. Veja as funções do Espírito Santo na vida do homem que está em Deus. Mas Deus fala na boca de Isaías, no versículo 3, dizendo: deleitar-se-á no temor do Senhor. Aí diz assim: não julgará segundo a vista de seus olhos. Deus está falando de Israel, que Deus não vai julgar diante daquilo que você vê, mas diante daquilo que Ele sabe, diante daquilo que Ele provém em fazer na minha, na nossa vida a cada dia. Então Ele vai dizer assim: olha, o Senhor, Ele não julgará segundo a vista de seus olhos. Eu penso assim, continuo pensando. Eu acho, continuo achando, mas quem determina a palavra na tua, na minha, em nossa vida e na igreja, ainda é Deus, que opera, que realiza, que faz milagre. E Ele continua dizendo também: e nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Deus, nós falamos com Ele, mas é Deus que julga as nossas palavras, é Deus que firma as nossas palavras, é Deus que dá uma palavra no momento certo. Porque a palavra de Deus, Isaías 55:11, diz que a palavra de Deus não volta vazia para Ele, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo a qual Ele tem enviado. Se Deus lhe deu promessa, aguarde, espere, não se apavore. A palavra dele não cai por terra. Ela fará o que Deus apraz, para que o nome dele seja glorificado. Você pode dar glória a Deus por isso? Aí logo, isso foi o que eu ouvi hoje, o pastor Jael, ele chega e vai falar sobre aquele momento que Deus vai visitar a Josué. Tem momentos que você está no campo, né? Então quer dizer, no momento em que nós olhamos Deus falando com Josué, Josué estava em luto. Existem muitas das vezes que nós entramos num luto sem saber que estamos velando alguém. E Josué estava totalmente junto com o povo triste, mas a promessa ao povo estava de pé. A promessa sobre a tua, sobre a minha, sobre a nossa terra está de pé. Mas Deus precisava de alguém para conduzir esse povo a estar de pé na presença dele. Aí Deus chama Josué e diz assim: ô Josué, o meu servo Moisés morreu. Quer dizer, combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Mas você levanta, porque tu farás este povo herdar o que eu jurei a dar a eles. Porque por onde você andar, estarei contigo. Aonde colocar a planta dos vossos pés, eu darei em posse de vocês. Não tema, Josué, levanta. E a Bíblia diz que Josué ouve aquelas palavras, e Deus disse: não se aparte. O pastor Flávio foi muito seguro hoje na palavra, quando ele diz: não se aparte a palavras deste livro. Irmão, quem não lê Bíblia morre no meio do caminho. Quem não medita na palavra fica com a cabeça confusa. Quem não medita e não vê, mas Josué: não te aparte da tua boca as palavras deste livro, antes medita de dia, olha, de dia e de noite, para te fazeres bem. A palavra lhe vai bem. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Então são meditações que depois da reunião, depois do meu dia de sair daqui, comecei a mastigar. E eu comecei a ver, e Deus me levou. Abra sua Bíblia, por favor, no capítulo 12 de Romanos. Glória a Deus. Oh, que saudade dos meus 18 anos, quando comecei a ministrar a palavra. Tudo era de cor, não anotava nada. Hoje tem que anotar, você não esquece, né? Senão, e se o papel cair, misericórdia, só Jesus. Mas no capítulo 12 de Romanos, somente um versículo. Paulo chega em Roma. Roma está com aquele
ego. Os irmãos estão preocupados porque eram todos novos na fé. Mas Paulo diz no capítulo 12, versículo 12, dizendo: alegrai-vos na esperança, sede paciência ou pacientes na tribulação, e perseverai. Aonde? Na oração. Então Paulo traz a luz, porque o povo estava preocupado, porque o rigor da lei de Roma era muito severo, e o povo havia aceitado um Cristo, um Evangelho, que são boas novas, na qual traria a eles perseguições, traria a ele problemas diante daqueles que eram superiores a ele. Mas Paulo tinha uma palavra inspirada, e ele começa dizendo: alegrai-vos na esperança. A esperança em Cristo, eu coloquei aqui que é um farol que ilumina a caminhada cristã. Ele permite enfrentar as dificuldades com coragem, sabendo que há uma promessa e existe um futuro melhor prometido por Deus para conosco. Então, quando nós perseveramos ou nos alegramos na esperança, nós não desistimos. Eu já tive muitas pessoas que chegaram até mim, aquelas pessoas curiosas, observando-nos e sabendo às vezes de situações que passam ou passamos, e chegar para nós: eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei: depende da pergunta, eu te respondo, né? E a pessoa fala assim: como tu consegue? Como é que você tem essa fé de transmitir, sendo que você... Olha como as pessoas observam. Sabendo que você está passando por isso. Aí às vezes eu falo assim: tô? Olha só, tô, né? E como você soube? Não, eu sei. Porque a esperança de Deus, em Deus, ela nunca morrerá em nossas vidas. Eu me lembro de um homem, que em Mateus capítulo 8, diz um homem chamado, um centurião, de 100 homens. Esse homem, ele tinha um apreço por um criado, por um homem que servia a ele. Um homem que diante da sua casa, diante daqueles seus pertences, diante dos cuidados do centurião, eu acredito que era o braço direito dele, e o centurião amava ele. E o centurião, certo dia, observou que ele estava muito doente, ele estava à beira da morte, talvez já havia chamado médico, talvez já havia passado por diagnóstico, consulta da época, mas ele viu que não tinha como. O seu servo, a quem ele amava, iria morrer. Mas bateu algo, irmão. Quando bate Jesus em nosso coração, isto é, a alegria batendo a porta do nosso coração. Este homem propôs de não olhar para julgamento de quem fosse que soubesse, mas ele iria em busca do homem chamado Jesus. Ele ouviu e sabia que este homem estava passando pelas aldeias, dando vista aos cegos, expulsando o demônio, dando saúde aos leprosos. E a Bíblia diz que aquele homem foi até onde Jesus estava. E quando ele chegou lá, ele olhou para Jesus e disse: mestre, o meu criado está em casa, doente, morrendo. Jesus, antes que ele terminasse, Jesus falou assim: eu irei e lhe darei saúde. Então Deus, na sua onisciência, conhece o coração do homem, e sabia que ele vinha em busca dele para alguém que ele amava. E a Bíblia diz que ele dizia: eu irei e lhe darei saúde. Mas esse homem olhou para si, ele fez um retrospecto em tua vida e disse: Senhor, não, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, porque também eu sou homem sob autoridade. Ele revelou o que era. Irmão, uma coisa que Deus gosta é ser transparente. Eu sou tão homem sob autoridade. Eu digo: um faz isso, ou vai lá, vem cá, olha, e tudo eles fazem. Mas eu não sou digno de que tu entre. Mas Senhor, olha que alegria faz. Diga somente uma palavra. Diga somente o que, irmão? Não ouvi. Diga somente o que?
Então diga: Jesus, somente uma palavra, e a minha vitória é certa para a glória do teu nome. E a Bíblia diz: Jesus olhou e disse: nunca vi tanta fé. Vai, e como creste te seja feito. E na mesma hora o criado foi curado. Por quê? Alegria na esperança. Quem tem esperança aqui, levanta a mão e dá glórias a Deus. Dá glória a Deus. Porque é tão gostoso quando nós recebemos um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que quando chega, o assunto dele é Jesus. O assunto dele é nos conhecer, mas nos conhecer porque nós falamos de quem? De Jesus. Mas Paulo diz assim também: sede pacientes na tribulação. Sei que todo mundo aqui é paciente, né? Todo mundo é paciente, é perseverante, não desiste, não para. Você já meditou os anos de fé que você tem? Você já meditou a sua caminhada, a sua lida do dia a dia, na sua caminhada de fé? E às vezes você, até hoje, com 30, 40 e 50 anos, esses dias atrás, eu estava falando lá na igreja juntamente os irmãos do Jardim Helena. E eu falei: irmãos, eu tenho 35 anos de fé. Irmãos, depois eu fui fazer a conta, que 35 anos passou, ó. Já estou indo para 43 anos de fé. E eu falei: Jesus, eu estou velho. Mas não perco a esperança que o Senhor ainda é meu pastor e nada me faltará. Então perseverar é uma coisa muito importante, ser paciente. Por quê? Porque a tribulação faz parte da experiência humana e também cristã. São experiências que obtemos. Porque quando chegar ao tempo alguém que querer ser aconselhado por ti, você vai falar: ixi, já passei por aí, já tive essa experiência e Deus me deu vitória. E você vai impor a essa pessoa dizendo: não desista, levanta a cabeça, segue em frente, porque Deus é contigo para andar com você. Então a tribulação nos traz essa experiência. E a paciência, no entanto, é uma virtude que nos ajuda a suportar as dificuldades, suportar aquilo que está nos afligindo. Você já teve um dia difícil? Aquele dia que você falou: meu Deus, amanhã não vai dar nada certo não, porque hoje acho que acaba tudo. Aí você passa aquele momento, aquele dia, aí você passa aquele momento e você ora a Deus. Aí a Bíblia diz que o Senhor dá aos justos o sono, o descanso. Aí no outro dia que você levanta, até esquece do problema, até esquece daquele momento que você está passando. E alguém vai dizer para você: ei, e o problema? Eu entreguei o meu caminho ao Senhor, eu confio nele e ele tudo fará. Lembre-se, olha aqui para mim, toda a igreja: não desista, porque você entregou o teu caminho ao Senhor. Diga para o teu irmão: você entregou o teu caminho ao Senhor, e confia nele, e ele fará tudo. Mas sede paciente. Aí você canta: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus. Fazer o que, irmão? Levar a... Se Cristo comigo vai. Ai, sustente. Eu irei. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Por quê? Paciência na tribulação. Irmão, quem louva a Deus com os hinos da harpa? O pastor Flávio falou algo muito interessante. Mais um hino antigo, porque tem melodia e tem letra, né? Eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, o meu repertório de louvor era José de Paula,
Luiz de Carvalho, Vitorino Silva, né? Aí quando eu me deparei com o louvor de José de Paulo, que dizia: tem tantas coisas, ó, que andei fazendo de quase todo. Olha, me arrependo. Tá vendo como nós temos antigos aqui, ó? Mas ouvi o quê? Especial, foi a mais certa que escolhi. Agora você vai soltar o peito, diga ali: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um trigo. O que você fez? Em aceitar sinceramente, foi a melhor coisa que eu já vi. Então levante a mão da glória ao nome dele. A melhor coisa que nós fizemos é aceitar Jesus em nossa vida. E por último, Paulo diz assim: e também, depois de alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, ele vai dizer assim: perseverai na oração. Porque a oração é a chave de todas as coisas. Oração é quando conversamos com Ele, dialogamos com Ele. Tem dia, está aqui pastor Barbosa, tem dia que parece que está tudo fechado, né? Parece que não sobe, não passa para o lado, não desce para baixo, não está. Meu Deus, será que Deus me ouviu? Nós estávamos em oração numa igreja que eu congregava, e nós oramos 1 hora, né? 1 hora, 1 hora e meia, nós oramos, e eu vi quando a irmã apontou lá na porta, porque nós orávamos, né? Porque não tinha muita gente, colocava a cadeira de frente, e você viu os irmãos que ia chegando. E a irmã chegou, irmão, ela orou 1 hora conosco. 1 hora. A igreja jubilosa, alegre, tá? Porque a oração era a chave de tudo. Mas quando deu a bênção apostólica, lá vinha ela, correndo: pastor Jair, em nome de Jesus, ora por mim. Eu falei: o quê? Como é que é? Orar para a irmã? A irmã orou 1 hora. Irmã, diante de Deus, ela foi a única que chegou naquele horário e eu vi ajoelhar. Mas deu 1 hora certinho. Eu falei: mano, mas tu orou 1 hora. Ela falou: mas não sei se Deus me ouviu. Ela falou assim, eu falei: Ele ouviu sim. E Ele vai te dar resposta. E eu só te abençoo em nome dEle e vai para casa. Não orei não, vai para casa. Passou assim, foi segunda, na quarta-feira, ela voltou e disse: e não foi resolvido mesmo? Não sei o que era. Por quê? Porque a oração, ela é a chave de tudo. Então quando nós oramos, que é o meio fundamental de comunicação com Deus, porque a perseverança na oração nos ajuda a permanecer nas dificuldades. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. O Senhor disse para Daniel: tu, porém, vai até o fim. Irmão, não desista, que o fim está chegando, e daqui a pouco estaremos para ser com o nosso Deus, porque a oração, ela move o coração de Deus. O teu irmão que está ao teu lado, não tem esse costume, mas fala para ele assim, ó: olha, a oração move o coração de Deus. Diga a ela, diga com fé: a oração move o coração de Deus. Por quê? Porque você tem que estar em atividade. Então Paulo vai dizer aos irmãos, que ele vai dizer assim, no versículo 1, né? Irmão, rogo pela compaixão de Deus, peço a vocês que apresentem o vosso corpo em sacrifício, que é o vosso culto racional. E quando nós oramos, quando nós perseveramos, é o momento em que Deus está vindo com a resposta. Porque nós estamos hoje diante de um culto de Santa Ceia.
aonde essa aliança ela é renovada nesta noite para com Deus, para com Jesus e para com o Espírito Santo. E lembre-se, o que tu passar daqui até o dia de amanhã, lembre, Deus está no controle de todas as coisas. Então lembre, a tua oração, ela foi ouvida. A tua oração, ela foi ouvida. Não ouvi, a tua oração foi ouvida. E Deus está lhe dando vitória para a glória do nome dEle. Fique na graça de Deus e não desista, porque diante do Senhor há uma recompensa. Deus abençoe em nome de Jesus.